nenhuma família comece qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Olá, meu nome é Gia André, eu trabalho como advogado e nós também auxiliamos a pastoral familiar na promoção, respeito e defesa da vida. Olá, eu sou a Suelen, esposa do André. Nós somos casados há 15 anos e somos pais do Otávio e do Danilo. Nós estamos na Semana Nacional da Família e o tema que nós vamos trabalhar é família e compromisso com a vida. Este tema guarda uma relação muito próxima com a campanha da Fraternidade de 2020, que teve como tema família, fraternidade e vida, dom e compromisso. E o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E ambas têm como texto base o Evangelho de Lucas, mais especificamente na parábola do bom samaritano. Esse texto é muito conhecido entre os cristãos, né? Um doutor da lei que vem testar Jesus, que vem tentar colocá-lo à prova, começa a questionar Jesus. E Jesus percebe que aquele doutor da lei responde bem, porque diz que o principal é amar a Deus sobre todas as coisas, depois o próximo como a si mesmo. Mas esse doutor da lei acaba insistindo com Jesus e pergunta: quem é meu próximo? E daí Jesus vem com a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, nós temos personagens anônimos. Nós não temos os nomes daquelas pessoas. E nós já vamos verificar o seguinte: quem poderia ocupar aquele lugar? Do doutor da lei, né? Às vezes na própria parábola, quando passa o sacerdote pela vítima de um assalto e não dá bola, passa direto. Da mesma forma vem um levita, também passa direto, e o samaritano, que tinha rixa, que tinha ali uma disputa junto com os judeus, que não se davam bem, é justamente ele que surpreendentemente para e acolhe a vítima do assalto. Quem nós seríamos nessa parábola? Será que nós agiríamos com indiferença, igual fez o sacerdote e também o levita? Será que nós seríamos a vítima dos assaltantes? Ou seríamos o samaritano que deu assistência àquela pessoa que precisava, né? O sacerdote e o levita, eles agiram com indiferença, passaram direto, não tinham tempo, precisavam ir embora. O samaritano não, ele estava numa montaria, estava trabalhando, né? O único que diz que realmente ele estava trabalhando era o samaritano. Ele para o que estava fazendo, dá assistência, cuida do ferido, aproxima-se dele, gasta seu tempo com ele, leva-o até uma hospedaria, paga as despesas do cuidado que ele vai precisar, ainda oferece ao dono da hospedaria que, se tivesse mais despesa, ele volta, porque ele precisa continuar o trabalho dele, ele volta e paga as despesas. Então, de tudo isso, a gente percebe o seguinte: quem é o próximo? O próximo não é só aquele que está ligado conosco pelos laços de sangue, né, afetivos, é aquela pessoa que está mais próxima de nós. O próximo é aquele que está mais próximo, aquele de quem nos aproximamos, aquele que precisa de ajuda. E é claro, Jesus, ele sim, é o verdadeiro bom samaritano, que se aproxima dos homens, das mulheres, das pessoas que sofrem, por compaixão, e lhes restitui toda a dignidade. Nós não podemos deixar de lado a situação de que a vida, ela está constantemente sob ameaça, não só com relação a questões relativas ao aborto. O aborto, sim, é uma afronta à vida muito forte, mas de qualquer forma acabam ali tendo outras situações que contribuem também para prejudicar a vida. O aborto é uma realidade que ameaça a vida no ventre materno, já no seu surgimento. Mas também existem outras formas que estão desfavorecendo a vida, que chegam até nós por projetos de leis,
por medidas que estão querendo, por exemplo, regulamentar o suicídio, a eutanásia, dizendo que isso seria uma garantia, um direito à antecipação da morte, com dignidade, né? Na verdade, é um absurdo. Nós nunca podemos colocar na mão de outra pessoa o direito de decidir sobre a vida de alguém, sobre a vida de um bebê, sobre a vida de um idoso, sobre a vida de alguém que está com a saúde debilitada. Isso é um absurdo. Também questões sociais auxiliam a contribuir, né, para questões que desfavorecem a proteção à vida. Nós estamos numa época de pandemia. A pandemia por si só já contribui negativamente para as questões relacionadas à vida. Quantas pessoas acabaram aí perdendo a vida em razão das consequências da pandemia? Mas fatores sociais também atrapalham muito. Por exemplo, o desemprego, né? Como defender a vida com dignidade quando a pessoa não tem um trabalho, não consegue levar o sustento para dentro de casa? Isso desfavorece também. Abandono de incapazes, o abandono de crianças, de idosos também. Deixar a pessoa ali à própria sorte, tratá-la com indiferença. Isso também é algo que desfavorece a promoção da vida. A miséria, né? Quem não tem nada, quem não tem água para beber, quem não tem comida para comer, né? São questões sociais aí que afetam negativamente a vida. Ansiedade e estresse. Digo isso assim, né? Porque essas questões acabam contribuindo para a nossa indiferença. Estamos tão estressados, nervosos, ansiosos, que nos esquecemos de olhar para aqueles que precisam, às vezes, de um minutinho só de atenção. Suicídio é terrível, mas é a 4ª causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. O que está havendo com os nossos jovens, né? O que está acontecendo? Violência no trânsito, não só às vezes os acidentes, né? Mas por causa de uma batidinha, de um dano ao patrimônio, pessoas ali acabam perdendo a cabeça e agem com violência um contra o outro. Assassinato e aborto, eu coloquei os dois juntos de propósito mesmo, porque tanto em um quanto o outro há a destruição da vida humana sem qualquer remorso. Individualismo, indiferença. A vida corre o risco de ser vista não mais como uma dádiva, como um presente, como um dom de Deus, mas como um peso ou algo que a pessoa possa dispor livremente a seu bel prazer. Omissão do Estado, né? Os políticos que fazem o mal, que não agem bem, eles contribuem sim para a degradação da vida. A verba que poderia ser empregada no hospital, em segurança. Digo sempre que às vezes um político corrupto, ele faz tanto mal quanto um assassino, um bandido comum, porque ele tira da pessoa a chance de ter uma vida digna, de ter às vezes a sua saúde restabelecida. Tráfico de drogas, algo terrível também, não só nas questões que envolvem a segurança, criminalidade, mas só quem tem alguém dependente químico dentro de sua casa sabe a dor que é, a dificuldade que passa uma família que tem alguém com essa dificuldade morando sobre o mesmo teto. E também não podemos esquecer da degradação da natureza. Todos esses fatores contribuem negativamente, né, para a promoção e defesa da vida. De fato, há uma série de questões que ameaçam a vida, que vêm batendo a nossa porta. Muitas vezes elas entram nos nossos lares pelos meios de comunicação, pela internet. Às vezes a gente nem percebe, mas são situações que vão confundindo os cristãos, iludindo as famílias, atraindo os jovens para uma mentalidade permissiva de progresso científico, né? Às vezes atrás daquilo que se diz que é ciência, progresso científico, se esconde a maldade. Na verdade, são propostas que excluem as pessoas e descartam a vida dos inocentes. A indiferença, que eu já falei também tantas vezes aqui nesse momento, ela gera um mal enorme. Mas o olhar de compaixão, por outro lado, é capaz de fecundar o coração humano e conferir um verdadeiro sentido à vida. Cristo nos ensina a romper com o túmulo da indiferença, a ressurgir para o zelo, para o cuidado, para a solidariedade,
Cristo é o exemplo, é o verdadeiro bom samaritano. Significa compreender, né, que o sofredor, aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, que ela precisa mais do que a nossa pena. Ter compaixão não é ter apenas dó, é muito mais do que ter dó. Aquela pessoa precisa estar próximo de nós, precisa de atenção. Às vezes você pode imaginar assim: eu não tenho nada para oferecer, mas tenho o seu tempo. Muitas feridas são curadas às vezes simplesmente quando alguém se dispõe a dar tempo, a gastar o seu tempo com aquele que precisa, com aquele que sofre. É isso que Cristo nos ensina. E de fato, a caridade, ela exprime o verdadeiro sentido à vida. É importantíssimo redescobrir a caridade animada pela fé, a caridade que nos leva a promover a vida em todos os sentidos, que também melhora as questões relacionadas à política. Eu sempre me lembro que o Papa disse que a política é uma forma belíssima de se exercer a caridade. Eu acabei falando, às vezes negativamente, de aspectos relacionados à política, mas de fato, quando nós temos ali uma política voltada para aqueles que realmente precisam, todos vivem melhor. Então nós não podemos esquecer que a verdadeira caridade é também ofertar um coração capaz de escutar o outro. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala claramente que permanecem, né, a fé, a esperança e a caridade, essas três coisas. E a maior delas é a caridade. A caridade supera tudo. A caridade supera tudo. E Jesus concluiu a parábola do bom samaritano perguntando ao doutor da lei: na tua opinião, qual dos três, lembremos, o sacerdote, o levita ou o samaritano, foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. Jesus nos pede um coração misericordioso, um coração que possa dar atenção àquele que sofre. Agora eu gostaria de destacar alguns pontos muito fortes que a Igreja nos traz nesse subsídio chamado a Hora da Família, que é promovido pela CNBB e pela Pastoral Familiar. Então traz questões ali que nos auxiliam na reflexão, no pensamento, né, questões relacionadas a esse tema da vida. Olha só, a vida tem seu início dentro da família. Por isso é importante que as famílias estejam bem estruturadas, bem preparadas para gerar, educar e cuidar da vida, desde a sua concepção até o seu fim natural. A vida é um dom de Deus. Deus é o autor de toda a vida. Por isso, ela precisa ser valorizada e protegida. Não cabe a nós decidir quem deve viver e quem deve morrer. No Evangelho, Jesus questiona sobre qual deve ser nossa atitude diante daquele que sofre, diante daquele que corre perigo. O bom samaritano viu, sentiu compaixão e cuidou. Qual é a nossa atitude quando a vida está ameaçada pela violência, pelo abandono, pela indiferença? Promover a vida também é promover meios para que as famílias tenham alimentação, moradia, educação, saúde, segurança, sem prejuízo da natureza. Os pais precisam dar bons exemplos para os seus filhos. Isso é fundamental. As crianças tendem a repetir aquilo que os pais fazem. Então, se os pais dão bons exemplos, a tendência é que os filhos também cresçam, né, nesse sentido, aprendendo o que é certo, o que é correto, e também acabem depois fazendo o que é bom. Os jovens não devem se deixar influenciar por modismos, por prazeres sem compromisso, por atitudes egoístas, por questões que acabam afetando negativamente todo o desenvolvimento familiar. João Paulo II dizia que a família é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida dos múltiplos ataques a que está exposta.
Não podemos ser indiferentes com aqueles que sofrem, principalmente diante dos mais indefesos e necessitados. Jesus usa a parábola do bom samaritano para afirmar que para Deus não há diferença entre os seres humanos. Todos somos filhos amados do mesmo Pai. Assim, o cuidado com a vida deve superar qualquer barreira. Jesus ama a todos. E tenho certeza que Ele se compadece muito mais daquele que está sofrendo. Então, que Deus nos conceda a graça de sermos de fato imitadores de Cristo e verdadeiros defensores da vida. Que Deus abençoe abundantemente as nossas famílias, com muitas bênçãos, sobre a nossa casa, sobre nossos filhos, sobre aqueles que vivem sobre o mesmo teto, sobre todos aqueles que precisam. Obrigado e que Deus te abençoe. Amém. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois.